Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Suzana Silva Tênis. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são as boas perguntas para se fazer depois de um jogo de tênis do seu filho, do seu atleta. Normalmente a gente escuta o pessoal falando, e aí, ganhou? E se a criança não ganhou? E se o adulto não ganhou? Ou, e aí, como é que foi o jogo? Melhor, né? Já deixa a pergunta um pouco mais aberta. Mas assim, a gente quer que as pessoas aprendam a pensar. E o jogo de tênis é muito estratégico. Então, uma boa rotina é a gente fazer as boas perguntas depois dos jogos. E o que são essas boas perguntas? São aquelas que abrem a cabeça do nosso atleta, do nosso filho, para o constante desenvolvimento. Eu gostei bastante de uma entrevista que o Thiago Wilde deu agora no Rio Open, comentando, quando foi perguntado, e aí, e o ranking, como é que vai ser agora, que você teve essa grande vitória? E ele falou, olha, eu entendo as lacunas do meu jogo e eu preciso trabalhar nessas lacunas. Então, o que a gente quer perguntar para o nosso atleta ou para o nosso filho quando ele termina o jogo? O que ele sente que ele poderia fazer diferente para vencer aquele jogo, no caso dele ter perdido. Uma coisa bacana também da gente fazer, dependendo do que a gente treinou na semana, você conseguiu implementar aquela jogada que a gente treinou no final de semana, durante a semana, deu certo, né? Se conseguiu fazer, deu certo, puxa, deu ou puxa, não deu. E aí você vai pensando com ele como encadear os próximos treinos. Então essas informações vão dando subsídios para você, inclusive, melhorar, modificar o seu planejamento. Outra coisa interessante da gente perguntar, e aí, que qualidades você destaca no seu adversário? Né? Para ele entender quais são as armas daquele adversário específico, quais são as armas que ele tem. E aí, logo na sequência, e qual você acha que são os pontos fracos desse adversário? Porque eu já vi isso, gente, com adultos e com crianças, mas com adultos é assustador, né? O cara sai da quadra e não descobriu qual é o ponto fraco do adversário. Então isso é muito importante, a gente entender o que ele faz bem, o que ela faz mal, como é que eu posso explorar aquela deficiência numa próxima vez, caso eu tenha perdido. Ou se eu tenha, mesmo que eu tenha ganho, como eu posso ganhar mais fácil, como eu posso superar ainda mais fácil esse adversário. Uma outra pergunta que daria pano para manga aí, o que você faria diferente, o que você teria que fazer de diferente para mudar o resultado desse jogo? Às vezes foi no detalhe, às vezes puxa, se eu tivesse ido para a toalha, puxa, se eu tivesse respirado um pouquinho mais nas viradas, ou mesmo ele fez uma escolha tática incorreta, ele matou uma bola, tentou fazer uma bola de definição longa quando uma curta resolveria. Então, essas imagens vão dando poder para o seu filho ou para o seu atleta resolver esses problemas no futuro, num jogo futuro. Um outro subsídio que você pode ter para os próximos treinos e aí, qual foi o golpe que não funcionou bem no momento chave da partida? Estavam 4-4, estavam 5-5, 40 iguais. O que sofreu? Foi o saque, foi a esquerda, foi o voleio, se você teve chance de ir para a rede. Normalmente, sob pressão, o atleta vai errar aquele golpe que ele não domina ainda biomecanicamente, tá? Então precisa treinar mais, tá? Porque na verdade, quanto melhor estiver a técnica, mais confiante você vai ficar, né? Então isso também pode dar subsídios interessantes para um próximo treino. Uma outra pergunta que você pode fazer, puxa, o que falta no seu jogo para você ganhar dessa menina da próxima vez? Então ela pode reconhecer, puxa, eu não tenho swing volley, ou puxa, meu segundo saque pode melhorar, eu não estava indo tão bem, estava muito fraquinho, minha adversária estava atacando. E aí, de novo, você vai dando elementos para essa criança, para esse atleta de alto rendimento sair da quadra e ficar com vontade de continuar melhorando o seu jogo. E isso coloca a criança ou o adulto na trilha da evolução constante, que é a nossa grande aventura dentro da quadra de tênis. Nos vemos pelas quadras. Até lá!